Eu comecei no trem, eu comecei na rua, eu comecei na faculdade, eu comecei no meu trabalho, eu comecei sendo lá fora para depois ser aqui. Porque o altar e a plataforma, ela tem que ser uma continuação daquilo que você vive fora. Exato. E eu me lembro que o sonho que Deus me deu era tocando violão, ministrando louvor e passeando. Enquanto eu cantava, eu meio que bailava com o violão. E nesse sonho, Deus me dava uma canção. Então, aquilo me marcou. Eu falei, nossa, Deus tem um chamado comigo. E eu também achei que era para a área do louvor. E eu vou te explicar. E, na verdade, Deus tem um chamado no louvor comigo, mas Ele foi me mostrando, ampliando essa visão. Porque, às vezes, Ele mostra só um detalhe. E não o todo daquilo que Ele tem para sua vida. E ali foi um detalhe suficiente para eu entender. Deus tem um chamado comigo. Eu nunca peguei no violão na vida. Meu pai me deu um violão. Eu nunca fiz aula. E hoje eu toco, assim, mais ou menos. Mas é porque eu não estudo. Mas eu nunca fiz aula. Então, foi algo, assim, realmente que... Onde eu levo meu violão, onde eu canto. E eu vejo que Deus atua, que é uma ferramenta para a glória de Deus. E quando eu entendi que Ele tinha um chamado comigo, eu falei assim, agora eu vou largar a faculdade. Tinha acabado de começar. Vou abandonar tudo, vou pro centro de treinamento ministerial diante do trono. Falei com o meu pastor, arrumei minha mala, mandei o formulário, fui aprovada, fiz todo o processo. E eu comecei a sentir uma angústia. E eu fui pra dentro do meu quarto e falei assim, Deus, o Senhor tem um chamado comigo. Eu tô ouvindo a tua voz, tô obedecendo, eu tô indo pra lá. Mas por que eu tô sentindo essa angústia? Fala comigo, Deus. E uma coisa que eu sempre tive na minha vida é devocional. É esse secreto que é tão importante para você ouvir a voz de Deus. E você não se equivocar. E eu falei, Deus, fala comigo. E Ele falou, Jennifer, não é o CTMDT. É muito fácil, Deus falou assim comigo, é muito fácil você ir para um lugar onde as pessoas dormem e acordam querendo Deus. Eu quero que você comece o seu ministério aonde você está. Onde eu estava? Na faculdade. Foi lá. Eu pegava o meu violão, do sonho que Ele me deu, porque era para aquele momento. Pegava meu violão, morava em Bangu. Pegava um ônibus até o centro da cidade. Quem sabe a distância sabe que é longe. Põe 2 horas de ônibus. 1h30, 2 horas. Chegava no centro da cidade, ia pro meu estágio, guardava meu violão na sala. À noite ia pra minha faculdade com meu violão nas costas. No intervalo, ia pra aula, guardava meu violão. No intervalo, eu tirava a capa e começava a cantar as poucas músicas que eu sabia. Mas eu chegava assim, ei, deixa eu cantar um louvor pra você. Eu tenho um louvor pra te cantar pra você. Aí eu começava a cantar. Aí a pessoa começava a chorar. E ali eu começava a pregar a palavra. Comecei a pregar a palavra. Por isso que eu digo, comece onde você está. E com o que você tem. E com o que você tem. Porque ali eu comecei a pregar a palavra. Anos depois, eu fui pregar num retiro da minha igreja. Estava lá um jovem que eu ganhei para Jesus na minha faculdade, com a Bíblia que eu dei para ele de presente. E eu vi o fruto, porque a Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você vai encontrar. Então, aquela semente que eu plantei lá na minha faculdade, depois de muitos anos, eu vi sentado no retiro, recebendo de Deus, convertido, né? E sendo transformado. Então, eu vivi meu ministério, meu chamado, num lugar difícil, onde a maioria dos crentes se desviam, onde a maioria das pessoas, quando entram na faculdade, se afastam de Jesus, começam a ir pra baladinha, começa a ser um crente escondido, 007, né, que diz. Ninguém sabe que você é crente, você não fala pra ninguém. E Deus falou assim, o que eu tenho pra você é diferente. Eu não te chamei pra você ir pra um seminário que você vai dormir e acordar com pessoas que querem Deus. Eu te chamei pra você começar o seu ministério onde você tá. E isso fez uma diferença na minha vida. Isso foi me preparando pros lugares que Ele tinha pra mim. Isso foi me ajudando a quebrar todo tipo de timidez. Isso foi me ajudando a quebrar todo tipo de resistência. Então Deus foi me ensinando a entrar, sentar, a lidar tanto com uma pessoa humilde quanto com uma pessoa bem-sucedida. E como foi importante para mim a minha faculdade e a minha formação. Sim. E a gente precisa entender que Deus, Ele vai usar a sua formação muitas vezes para a glória dele. Hoje eu estou vivendo uma fase que Deus está me chamando exclusivamente para o ministério. Hoje eu estou vivendo uma transição. Mas eu me formei, a faculdade me abriu portas, me fez entrar numa multinacional americana que eu trabalhei, que eu fui muito bem-sucedida, ganhei prêmios. E eu me lembro que um dia eu levei meu violão
para uma reunião de executivos de uma multinacional e lá eu cantei Santo Espírito, és bem-vindo aqui, com todos aqueles executivos, falei do nome do Senhor, glorifiquei o nome dele ali e eu entendi que aquilo foi pontual, aquilo estava me construindo, aquilo estava me preparando, porque o dia que eu cheguei no púlpito, eu entendi, eu não comecei aqui, eu comecei no trem, eu comecei na rua, eu comecei na faculdade, eu comecei no meu trabalho, eu comecei sendo lá fora para depois ser aqui. Porque o altar e a plataforma, ela tem que ser uma continuação daquilo que você vive fora. Exato. Tem que ser uma continuação daquilo que você é fora da plataforma. Porque muitas vezes se vive um personagem ali. Nossa, sim. Você coloca uma capa, eu sou uma bênção, liguei o modo crente. Saiu dali, você volta a falar palavrão, você volta a agir de várias outras maneiras e você não dá testemunho de crente. Então, Deus foi me preparando. Por isso que eu digo que para você viver seu ministério, nada tem a ver com o microfone na mão. Hoje, a gente tem as redes sociais. E eu sou aquela pessoa que acredito, que incentivo todas as mulheres que chegam do meu lado a você se posicionar nas redes sociais. Eu não tô dizendo que isso vai lotar sua agenda, que você vai começar a ser convidada para pregar. Eu tô dizendo que você tem que deixar com clareza nas suas redes sociais que a sua vida é de Jesus, que você serve a Ele, que você tem que começar a se posicionar aquilo que Deus tem falado com você. Um versículo, uma palavra. A gente precisa transbordar daquilo que a gente tem recebido. Senão a gente vive uma obesidade espiritual. Eu recebo e não compartilho com ninguém. Porque o evangelho, ele tem que entrar em mim, mas passar em mim e alcançar o outro. Como um rio. Exatamente, como um rio. Ele tem que passar em mim. Exato. Ele não pode parar em mim. Porque água parada dá bicho. Água parada dá dengue, dá doença. Deus não nos chamou para sermos águas paradas. Exato. Deus nos chamou para a gente ser água em movimento. Água representa a palavra na Bíblia. Então, a palavra que você recebe, você precisa compartilhar, você precisa transmitir. E você precisa viver o seu chamado. Talvez com uma rede social, talvez na sua faculdade você vai começar a falar de Jesus, fazer reuniões intencionais para falar de Jesus. E eu me lembro que eu sempre desejei falar de Jesus. E uma das coisas que eu fazia na minha adolescência também é que eu era líder de classe. Na época tinha esse negócio de líder de classe. E eu dizia, já que eu sou líder de classe, a gente vai fazer um café da manhã, uma festa surpresa para o nosso professor. Eu organizava tudo. Isso na escola, 7ª série, 8ª série. Eu falava assim, a gente vai organizar tudo. Você traz o salgadinho, você traz o bolo, você traz o refrigerante. E eu falava, deixa que a organização do casamento, do aniversário surpresa, eu faço. Eu fazia um culto em cada aniversário surpresa. O professor chegava, cantávamos parabéns, eu cantava pra ele, dava uma palavra pra ele e depois fazia toda a turma dar a mão e orar por ele. Uau! E aí, assim, eu fazia festa surpresa pro professor. Nada evangelista. Nada era em vão. Então, todos os lugares e fases que eu passei, eu deixei que o Senhor me usasse, porque o seu chamado, ele tem que transbordar. Sim. E assim, eu fui vivendo o meu chamado. E hoje, né, Deus tem cumprido suas promessas. Quando eu passei uma dor terrível na minha vida, que eu achei que o meu ministério tinha acabado, eu disse, é agora que eu vou começar. E foi exatamente nesse momento que Deus começou a soprar, Deus começou a fazer, Deus começou a movimentar. Um vídeo meu que eu nem imaginava viralizou e Deus fez. Mas nós precisamos ter uma história de bastidor. Sim. Não é simplesmente chegar no altar. É quem você é antes de você ter chegado ali. Muito bom. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso plano devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.